Vamos então, seguimos ao vivo e agora em Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo como sempre, bom dia. Bom dia, bem-vinda, Elisa. Vamos lá então começar os nossos trabalhos de hoje para a gente falar sobre o Marco Civil da Internet, uma decisão importante ontem, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ao Planalto aquela medida provisória que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que visava alterar o Marco Civil da Internet. Em seguida, a ministra do Supremo, Rosa Weber, também suspendeu a eficácia dessa MP, atendendo a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recomendou a suspensão. O Senado entendeu que a MP desrespeita os requisitos fundamentais previstos na Constituição. Com isso, as regras estabelecidas na medida deixam de valer. Vamos ouvir então a fala de Pacheco no Senado. Portanto, a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021, que altera a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 e a Lei número 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre o uso de redes sociais e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Essa medida, então, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, essa MP, impedia que provedores e redes sociais retirassem do ar conteúdo que viole as suas regras, como, por exemplo, discurso de ódio e propagação de notícias falsas. Alexandre, como você avalia, então, essa decisão dentro do Senado? Truculenta, né? Eu acho indigno que nós, brasileiros, tenhamos que nos submeter a regras de plataformas estrangeiras quando temos uma Constituição que dá liberdade à expressão e veda a censura, né? Quanto às exigências constitucionais, são de urgência e relevância. A relevância já está esclarecida aí, interessa todo mundo, né? E urgência tem uma palavrinha lá do juridiquês, que usa muito o latim, né? Periculum in mora. Na medida em que o tempo vai passando, mais pessoas podem ser bloqueadas. Temos 594 deputados e senadores, seres pensantes e votantes. Por que não passa por voto para eles decidirem? Eu cobri a Constituinte do primeiro ao último dia e vi que estavam implantando um regime parlamentar, né? Por reação do presidente Sarney, fez-se uma, eu diria, emenda presidencial, dando ao presidente, de quem haviam tirado poderes, os poderes estão com o Congresso, a medida provisória, para que ele usasse quando fosse necessário, com urgência e relevância. E foi o que aconteceu. Mas, enfim, devolveu, o Supremo também está negando, né? Então continuaremos submetidos às regras de fora, né? A despeito da nossa Constituição, sendo que a medida provisória não extingue a proibição, a vedação de pornografia, de pedofilia, de crime, de estelionato, de terrorismo, de tudo isso. Agora, onde está a verdade? Quem decide o que é mentira ou o que é verdade? Num regime totalitário, alguns dizem, no que nós dizemos é verdade, o que vocês dizem é mentira, né? E adoramos a censura por causa disso. Então, eu acho que cada um faz a sua censura, sabe o que é bom para si, né? Todos nós temos a nossa história de que cancelamos uma assinatura, que deixamos de ver tal e tal canal, né? Porque reiteradamente veio discurso de ódio, veio mentira, né? Chama-se agora fake news, né? Antigamente a gente chamava isso de boato, né? Mas agora é fake news, tudo ficou mais com estrangeirismo, fica mais afetado, né? Então, é isso. Vamos em frente, que cada um faça a sua censura, que decida, né, se isso é mentira ou se é verdade. Todo dia, todo santo dia, eu recebo notícia falsa. E mentira, e discurso de ódio, todo santo dia, faz parte da nossa vida. Nós temos que decidir, então, o que queremos. Elisa? Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, Alexandre, e muito inspirada por este senhor que está aí do seu lado me olhando, Freud.
Você acredita que todo brasileiro tem senso crítico, Alexandre, para discernir, para saber isso aqui é mentira, isso aqui é verdade? Você acredita que esse senso é apurado para todo brasileiro? Como é que eu vou decidir, Elisa, se o outro tem ou não tem? Eu tenho que saber se eu tenho. Agora, é uma mania nossa da tutela, né? Que as pessoas têm que ter tutela. Isso é coisa de totalitarismo. Precisam ser tutelados, né? Tem que ter uma FUNAI para cada um de nós, né? Nós temos que, se ainda não aprendemos a decidir, temos que aprender, porque a vida é a nossa vida, né? A minha vida não é a vida de outro, né? Nem eu posso fazer esse tipo de avaliação subestimando o outro. Ontem, né, uma pessoa me disse, na saída da igreja, né, me disse assim, olha, ontem uma pessoa disse que não discutia mais comigo porque eu tenho uma inteligência muito inferior à dele, então ele não ia discutir comigo. Eu disse, pobre dele, né? Então não vai se enriquecer discutindo com você e não tem sequer sabedoria ao imaginar isso. Elisa? Vou em frente, então. É que Freud estava me olhando aqui, eu pensei, deixa eu embarcar um pouquinho nessa inspiração, mas vou trazer o próximo assunto, viu? De acordo com uma apuração do analista aqui da CNN, Caio Junqueira, a ideia de fazer uma cobrança pública sobre a Petrobras, essa cena que você está vendo agora aí na TV, foi aquela que ocorreu ontem. O presidente da Petrobras comparecendo ali para conversar com os parlamentares que foram inspirados na dúvida, né, no questionamento de até que ponto a Petrobras tem total responsabilidade na mudança de preço que os consumidores estão acompanhando diariamente nos postos. Então, esse momento que você está vendo partiu das lideranças do núcleo duro do Centrão, que é o mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo fontes próximas à liderança, eles fizeram a leitura política de que o aumento do preço do combustível é hoje um dos pontos que tem prejudicado a imagem do governo com a população. Então, o objetivo seria mostrar que se trata de um problema complexo, que não existe um vilão e que não há soluções simples e milagrosas. Como você avalia, então, Alexandre, essa cobrança feita por essa Comissão Geral do Plenário em relação à política de preços da Petrobras? Pois é, foi exatamente isso para afastar a responsabilidade única do governo federal no preço de combustível. E conseguiram. Ficou tudo muito claro, tudo bem demonstrado de que o preço final tem a ver com o ICMS, que é estadual, né? O ICMS está praticamente o mesmo volume do preço inicial da Petrobras, né? Se a gasolina está custando 6 no final, a Petrobras leva 2. Olha, 2 para retirar lá de 7 mil metros de profundidade, transportar por 300 quilômetros de mar, ir para a refinaria, né? Aperfeiçoar a qualidade da gasolina e entregar. 2. Né? E acaba custando o triplo disso, né? Ficou mais ou menos 1/3 com a Petrobras, mas vai 1/3 para os estados. O governo federal fica com 1/3 de 1/3, 11%. Né? E aí tem a distribuição, tem o lucro lá de 10%. Né? Então ficou muito claro isso, que o que oscila é o ICMS, que, como é cobrado sobre o preço final, calculado antecipadamente a cada 15 dias, incide sobre tudo que vinha antes. Tudo que vem antes. Então, é uma tributação em cascata, praticamente, né? Sendo que o preço, o imposto federal é lá no preço inicial, sobre os 2. O outro é sobre os 6. Né? Então, realmente, ficou demonstrado nessa apresentação do presidente da Petrobras, que foi um brilhante presidente de Itaipu Binacional, né, com toda a transparência, porque a sociedade de capital aberto, economia mista de capital aberto, tem que ser transparente mesmo, explicou, né? E esse era o objetivo, foi cumprido o objetivo. Elisa? Próximo assunto diz respeito à fusão partidária que pode ocorrer. A fusão entre os partidos PSL e DEM, que deve ocorrer nas próximas semanas, pode criar uma potência partidária.
Caso essa fusão seja de fato concretizada, a nova legenda deve nascer com 81 deputados federais e, consequentemente, conquistar o posto de maior bancada na Câmara, com força para decidir votações importantes. A ideia dos dirigentes dos partidos PSL e DEM é usar essa estrutura para atrair uma candidatura à presidência no ano que vem, capaz de bater de frente com quem é até então a potência. São duas, né? Estamos aí polarizados. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como você avalia, então, Alexandre, essa fusão entre os dois partidos e seria capaz de conquistar um nome que, em consequência, seria capaz de bater os dois até então candidatos? Bom, dia 12 de outubro mostrou que não, né? E absolutamente não, um não gigantesco. Mas, Elisa, eu queria começar citando um conterrâneo nosso. Né? Como ele conquistou o coração da baronesa do Triunfo, Deodoro ficou com ciúme e proclamou a República, né? Gaspar Silveira Martins, a frase dele é a seguinte: ideias não são metais que se fundem. Né? Então, fundir ideias não é fácil. Mas fundir partidos é fácil, porque eles não têm ideias. Né? Eles deveriam ter doutrinas, mas nem isso, são todos muito parecidos. Agora, toda fusão é bem-vinda num universo de 35 partidos políticos, mais até do que isso, mas estou falando dos que são os que estão credenciados aí no Congresso Nacional. Então sempre é bom diminuir, porque o eleitor não entende. Né? De repente fundem-se dois extremos e tal. No caso, não. No caso, são dois partidos que se aproximam. Direita, centro-direita, o DEM era PFL, né? O que era PFL era a Arena, a PFL foi uma dissidência da Arena, eu lembro disso, presenciei a dissidência. São partidos fortes, o DEM tem 4 capitais, tem Curitiba, Rio de Janeiro, tem Salvador e, se não me engano, Natal. Né? O Curitiba, né? Assim, Natal. Tem 2 governadores, Mato Grosso e Goiás, o Ronaldo Caiado, né? E mais do que isso, o DEM tem 464 prefeitos, isso é importante em eleição. O PSL tem menos, tem 90 prefeitos, mas enfim dá 554 prefeitos, isso é importante para uma eleição. Né? Então o que acontece, além desses deputados que você falou, tem 8 senadores, né? Tem uma presença grande no Congresso também. Isso dá uma força unitária para a direita maior. Né? E aí é perguntar para a direita ou alguém de direita de que lado ele fica. Né? Essa vai ser a decisão do partido. Né? Vão fazer até uma pesquisa para escolher a sigla. Tem que escolher qual vai ser o nome. Né? É uma questão menor que a doutrina, né? A doutrina, a filosofia, os objetivos, a programação desse novo partido que parece que querem começar dia 21. Elisa? Estaremos aqui acompanhando e traremos com certeza para ouvir as opiniões aqui no Liberdade de Opinião. O próximo assunto agora, Alexandre, é sobre a CPI da pandemia, que aliás começa daqui a pouco, viu? Aqui na CNN Brasil você acompanha tudo. A CPI que voltou com um foco em uma das principais... Eu digo voltou porque semana passada não teve CPI, né? E voltou com foco em uma das principais linhas de investigação dos senadores, que são as supostas irregularidades na negociação da vacina indiana, a Covaxin. A comissão ouviu quem está aparecendo aí para você na tela, o empresário Marcos Tolentino. A suspeita é de que ele seria sócio oculto da FIBBank, que na verdade não é bank, não é banco, e que teria oferecido uma carta-fiança irregular a Precisa Medicamentos para o contrato com o Ministério da Saúde. Mas Tolentino negou. O empresário também falou sobre a sua relação com o deputado Ricardo Barros, que é investigado pela comissão por supostamente ter participado da negociação da Covaxin. Vamos então ouvir um trecho. Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade. Não sou sócio da empresa como veiculado por algumas matérias. Já em relação a Precisa Medicamentos, jamais os representei ou realizamos qualquer negócio. O ex-ministro Pazuello
empresário, Maximiliano nunca esteve em minha residência para tratar, muito menos assim, para tratar de compra de vacinas ou sobre qualquer consórcio Covaxin. Cabe declarar que se trata de um conhecido de muitos anos, desde quando eu morei em Curitiba, né? E que residi na cidade lá, sendo que até hoje mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso. Esse foi então o depoimento de ontem. Como hoje a gente está com um tempo um pouquinho mais enxuto aqui no quadro, eu vou fazer um 2 em 1 para a gente poder ouvir a opinião de Alexandre sobre o depoimento de ontem e também sobre o de hoje, que a partir das 9h30 da manhã houve o advogado Marconi Albernaz de Faria, que é suspeito de ter atuado como um lobista nesse contato, aliás, com o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos. Lembrando que ele apresentou, na verdade, um atestado médico, lembra? E não compareceu à oitiva lá no dia 2 de setembro, só que o atestado acabou sendo anulado pelo próprio médico, que concedeu. 2 em 1, então, Alexandre, só para a gente tentar fazer caber tudo dentro do tempo. Tá bom. Só para começar, né? Lobismo, lobista é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho, né? É defender interesses junto a governos, empresas, instituições e tudo mais. Em segundo lugar, os juristas que eu citei ontem, um do Ceará, outro de São Paulo, voltaram a confirmar aquilo que eu disse aqui, eu até anotei, né? Não há punição sem dano ao bem jurídico, portanto não há crime, né? É o crime impossível. É mais ou menos como a pessoa pedir um revólver emprestado, né? Aí o que iria emprestar desconfiou das intenções e não emprestou o revólver. Pronto, né? Mas ele teve a intenção de pegar um revólver emprestado e fazer aquilo. Agora, juridicamente, não existiu coisa alguma, né? Então, esse Tolentino vai acabar pagando, né? A gente ouviu aí, tudo é suposto. Ele não tinha nada a ver com um negócio que não saiu, né? Foi o que ele disse em defesa dele. Mas quebraram o sigilo bancário, fiscal, telefônico dele, alguma coisa assim, né? Eu sei porque outros juristas me ligaram, né, advogados, dizendo que estão morrendo de inveja da CPI. Porque um advogado normal, que está numa causa civil ou até criminal, e que tenta de um juiz, né, uma quebra de sigilo para revelar alguma coisa de um estelionatário, né, sigilo bancário, fiscal, telefônico, de dados, é a maior dificuldade. Porque o juiz, fiel à Constituição, aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, de sigilo, né, e fiel à lei, precisa de fundamentos muito sólidos para conceder isso. Então o advogado tem que rebolar para fundamentar, para explicar, né, para dar indícios de que cabe sim uma quebra de sigilo. Aí o ciúme do advogado é o seguinte, a inveja, né? E a CPI bastam 7 votos e quebra sigilo de todo mundo e desvenda a vida privada de todo mundo, inclusive anterior ao período da pandemia. Isso é uma coisa que a gente tem que registrar em nome dos direitos e garantias fundamentais. Elisa? Alexandre, chegamos ao fim. Até amanhã. Até amanhã, aproveitem o dia. Nós lembramos que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. A Elisa pediu para eu passar esse recado aqui.